Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Servir para mais uma noite de estudo e reflexões sobre o Evangelho do Cristo. O tema da palestra essa noite, Reencarnação, a Escola da Vida. Vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Reencarnação é compreendida como um dos pilares fundamentais da evolução espiritual, pois representa uma oportunidade contínua de aprendizado e transformação. Assim, a vida na matéria pode ser vista como uma verdadeira escola, no qual o espírito vivencia múltiplas experiências com o propósito de avançar, mudar de fase, progredir. Então, nesse contexto, as relações com o próximo, as alegrias e as dores deixam de ser eventos aleatórios e passam a ter um significado mais profundo, contribuindo para o desenvolvimento moral dos espíritos. Então, as dificuldades, elas nos tiram da zona de conforto e nos impulsionam no sentido de fazer, de realizar, de ultrapassar as dificuldades. Então, a gente vai colocando a prática, junto com a teoria e vai aprendendo, vai buscando, vai testando os nossos limites. E na medida que a gente vai avançando, vencendo essas dificuldades, vamos aprendendo, vamos progredindo, vamos resgatando erros do passado e assim melhorando e se preparando, para os próximos passos. A gente vai superando e melhorando. Vamos falar um pouquinho sobre a justiça divina em relação à reencarnação. Quando observamos o mundo, muitas perguntas surgem naturalmente. Por que algumas pessoas nascem em lares cheios de amor e recursos, enquanto as outras enfrentam desde cedo grandes provações? Por que algumas têm saúde, inteligência, oportunidades e outras já começam a vida enfrentando limitações? Então, por que cada um passa por provações diferentes e ainda tem recursos diferentes? Algumas pessoas passam por muitas dificuldades e com muito pouco recurso, e outras passam por poucas dificuldades e às vezes com muito recurso. Então a reencarnação explica que cada espírito traz consigo as experiências vividas anteriores, em outras vidas, boas e ruins, que se reflete na vida de agora, com a necessidade de resgatar erros do passado e de continuar progredindo. Então, como cada espírito tem uma história pretérita ali no passado, as provações e as dificuldades têm a ver com aquilo que ele precisa resgatar e aquilo que ele não aprendeu ainda e precisa aprender nessa reencarnação, quer dizer, um passo de cada vez no progresso. Então, isso muda nossa forma de enxergar essas provações. Então, ao invés de a gente achar que é castigo de Deus, ou que é algum tipo de injustiça, a gente começa a perceber o seguinte: qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa dor, que eu tenho que tirar dessa dificuldade, do que eu ainda não aprendi, mas preciso aprender. Então, qual é esse aprendizado? Então, a gente vai percebendo que cada dificuldade, cada dor tem algo para nos ensinar. Então, a gente analisar, ao invés de ficar se revoltando, reclamando, colocando a culpa nos outros, a gente buscar esse aprendizado. Então, se a gente se revolta, é como a gente ficasse batendo a cabeça no muro e voltando. As dores só vão aumentando. Na medida que a gente começa a analisar, começa a procurar entender por que estamos passando por aquilo, o que precisamos aprender, começamos a ter um controle melhor sobre nós mesmos e buscando uma saída. E esse esforço para buscar essa saída melhor é que a gente vai aprendendo. Então a gente acaba achando uma saída, a gente acaba achando a melhor forma de fazer e trazendo ali esse aprendizado necessário. Vamos falar um pouquinho sobre essas provações, alguns exemplos. Uma pessoa que hoje enfrenta dificuldades financeiras pode estar aprendendo como lidar com os bens materiais. Então, os bens materiais eles precisam ser bem utilizados, em função da nossa necessidade e daqueles também que mais precisam. Então, aqueles que
tiveram bens materiais, mas não utilizaram bem, ou desperdiçaram, ou guardaram pela ganância e não utilizaram ele em nada, né? Então eles precisam passar por essa dificuldade para aprender a valorizar os bens materiais, aprender como lidar com os bens materiais. Então, às vezes, a gente passando uma situação de carência, a gente entende melhor aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente errou. Então, a gente pode ir aprendendo com essas dificuldades para não errar mais, né? Alguém que convive com desafios familiares pode estar aprendendo sobre paciência, perdão e compreensão. Então, na verdade, gente, nada é inútil na experiência da vida. Então, se existe aqueles familiares ou parentes ali que são mais problemáticos, mais difíceis, que dão mais trabalho, é porque nós temos aquilo que ele precisa para se equilibrar. E, por outro lado, nós vamos desenvolver virtudes que ainda não temos, bons sentimentos que ainda não temos. Então, é como se fosse uma troca, né? Eu ajudo aquele que precisa do que eu tenho e eu recebo ali da vida, de Deus, do próximo, aquilo que eu também preciso para continuar evoluindo, né? Então, por isso essas dificuldades, na verdade, é uma maneira da gente sair da zona de conforto, buscar resolver, buscar ajudar e aprender e melhorar. Então, através da reencarnação, compreendemos que a existência atual é apenas um capítulo na história do espírito. Cada nova experiência vivida na matéria é uma oportunidade de avançar alguns passos na direção do progresso. Então, muitas vezes o corpo ele sofre, mas o espírito ele se liberta, ele fica mais leve, né? São provações necessárias para o processo de evolução do espírito. E essas provações, mas também, além das provações, também tem os recursos que recebemos ao encarnar. Então, são aquilo que trazemos no próprio espírito, né? Nossos dons, nossas habilidades, que a gente vai poder colocar em prática. E também aquilo que está à nossa disposição materialmente, aquilo que a gente vai conquistando aqui na vida material, os títulos, os cargos, a parte financeira, né? Então, são chamadas de concessões divinas que, quando bem utilizadas, possibilitam transformar as dificuldades das provações em avanço moral. Então, tudo que eu tenho de bom, no momento que eu forneço, que eu coloco à disposição para aqueles que estão precisando, eu vou receber aquilo que eu preciso para aprender, para evoluir também. Assim, nenhum espírito encarnado está abandonado à sua própria sorte, ou esquecido ou sendo castigado por Deus. Cada espírito passa pelas experiências programadas e recebe os recursos necessários que precisa para aprender e avançar. Então, tudo que precisamos para avançar um pouco na questão da paz interior, da nossa felicidade, já temos à nossa disposição. Não precisamos ficar pedindo muito, nem reclamando demais da vida. Só a gente aprender a olhar, observar que as coisas estão à nossa disposição, aquilo que precisamos, dentro da nossa condição espiritual. Quando chegamos aqui, encarnamos, nós temos uma condição moral, né, espiritual, ali na parte moral. O objetivo é a gente retornar para o plano espiritual melhor do que quando entramos. Então, ao vencer essas dificuldades, essas dores, ao aprender, ao se esforçar, a gente vai conseguindo melhorar para poder chegar do outro lado numa condição melhor. E o que a gente consegue medir, né, vamos dizer assim, sobre essa transformação moral? O que significa essa transformação moral? Então, vamos falar um pouquinho sobre virtudes. Virtudes são qualidades do caráter admiráveis e louváveis. É a disposição de um indivíduo em praticar o bem. E na medida que essas virtudes vão se consolidando, o indivíduo vai se livrando das imperfeições, se transformando e evoluindo moralmente. Então, uma pessoa virtuosa é aquela que busca fazer sempre o melhor. Ela busca o equilíbrio emocional, ter um domínio sobre si, para sempre estar
tirando ali de dentro o seu melhor, o seu lado melhor, e busca sempre melhorar. Então, fazemos uma coisa de um jeito hoje, mas podemos melhorar, podemos fazer melhor, né? Não podemos aceitar essa coisa de ser sempre igual. Então, precisamos estudar, precisamos se esforçar, precisamos desenvolver nossa inteligência para sempre estar buscando fazer algo melhor. Isso faz bem para o espírito, porque o espírito ele tem essa capacidade de estar sempre conhecendo coisas novas e fazendo coisas novas. Então, quando nós buscamos fazer o melhor sempre nas nossas experiências aqui na matéria, isso faz bem para o espírito. E o homem desenvolve suas virtudes de várias maneiras. A primeira é o autoconhecimento, né? Então a gente começa a olhar para dentro de si, refletir um pouco dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, daquilo que é ruim, dos nossos vícios, das suas mágoas, e começar a trabalhar um pouco nisso. Quais são as minhas imperfeições? Aonde eu sou fraco? Aonde eu tenho dificuldade? Aonde eu não consigo resistir? Então, entender a nossa fraqueza, assumir isso internamente e começar a trabalhar nela, trabalhar no perdão para se livrar das mágoas e trabalhar na mudança de postura para evitar os vícios, para evitar alimentar os vícios. Então, se ocupar de coisas boas, se ocupar de bons pensamentos, começar a valorizar nossas relações com o próximo, com Deus, com nós mesmos, né? No sentido de desenvolver aquilo que é bom. E a gente vai se tornando mais forte, vai se tornando melhor. Mas precisamos combater o que nós temos de ruim. Então nós temos que corrigir esses erros, aprender a perdoar, se livrar das mágoas. Porque a vida, ela vai nos trazer muitas dificuldades ainda. Se a gente não tem um controle, um domínio sobre nós mesmos, estamos carregados de coisas ruins, de energias ruins em função dos vícios, pensamentos ruins, revolta em função das mágoas, qualquer dificuldade se torna um problema imenso, porque a gente já está todo carregado, todo revoltado. Como é que nós vamos enfrentar as novas dificuldades com coerência, com sabedoria? Fica muito difícil. E uma outra coisa, né, além de você buscar esse equilíbrio emocional, é a prática do bem. Porque a prática do bem é que vai desenvolver essas virtudes, consolidar essas virtudes. Então, no Espiritismo, não basta conhecer o que é correto, é necessário agir. A caridade é considerada um dos principais caminhos para o crescimento espiritual. Então, a caridade ela tem esse poder de como você está pensando no próximo e não em você, você vai quebrando um pouco essas barreiras que o orgulho e o egoísmo vai fazendo com a gente. Porque como a gente tem muito egoísmo, né, muito orgulho, então a gente se sente superior aos outros e a gente se coloca que nós temos mais direito que os outros. Então a gente passa a fazer coisas que prejudicam o próximo, né? O exemplo máximo aí são as guerras, né? As pessoas acham que para algum objetivo pessoal coloca a vida de muitos, né, em risco, destruindo, né? E nós temos ainda muita dificuldade em dividir o mesmo espaço. A gente percebe isso no trânsito, quando tem um show, um estádio de futebol, alguma coisa nesse sentido, onde tem muita gente. E ali você não consegue dividir espaço e acaba entrando em conflito, acaba gerando uma violência. Então somos ainda muito egoístas. Então a caridade ela faz a gente pensar diferente. Ela faz a gente pensar no outro. Então a gente vai quebrando essas barreiras do egoísmo, vai deixando entrar um pouco de luz onde só havia escuridão. E vai clareando, e a gente vai nos conhecendo melhor. Porque quando a gente tenta praticar a caridade, a gente se esbarra justamente nas nossas imperfeições. E aí eu consigo entender o que eu sou de verdade e aonde eu preciso trabalhar, o que eu preciso melhorar como pessoa, né, no meu interior, para continuar evoluindo.
né? E a outra parte importante é a influência dos bons exemplos. Ao se inspirar em modelos de conduta mais elevados, o indivíduo encontra direção para o seu próprio aprimoramento. O homem, então, de uma forma resumida, né? O homem desenvolve virtudes através do autoconhecimento, ou seja, o primeiro passo é você se conhecer melhor, trabalhar nas suas imperfeições, nos seus vícios, nas suas mágoas, para você ter um controle emocional melhor, um controle sobre si mesmo. Depois inicia na prática do bem, para você romper um pouco desse egoísmo que destrói a humanidade aí, que é o resultado de todo o mal aí da humanidade, o orgulho e o egoísmo, e começar a trazer luz para dentro de você, quebrando essas barreiras. E o outro é a inspiração no que vem do alto, quer dizer, você estudar o Evangelho de Cristo, é você procurar uma sintonia melhor do que vem do alto, se proteger das más influências, e aí a gente vai melhorando. Agora vamos falar um pouquinho da reencarnação e do amor de Deus. A reencarnação também revela o imenso amor de Deus para com seus filhos. Em vez de condenação eterna, Deus oferece novas chances de redenção e recomeço. Então toda a reencarnação ela é planejada em função de cada espírito, na condição que ele se encontra, naquilo que ele pode resgatar e naquilo que ele pode desenvolver, né? Um passo de cada vez. Então as provações e as concessões divinas, aquilo que irá nos ajudar, os recursos, mais as dificuldades que vamos passar, elas estão diretamente ligadas ao aprendizado necessário de cada espírito. O ambiente e a família que o espírito irá reencarnar também é planejado, onde terá ajuda e também a possibilidade de reencontrar desafetos para escrever uma nova história. Então, de uma forma bem resumida, né, na nossa família, nós iremos estar ali com espíritos afins, espíritos que já se conheciam, estão no mesmo padrão vibratório no plano espiritual, e vem aqui para o plano material, na mesma família, para se ajudarem, para um ajudar o outro na tarefa do outro. Mas e vem também os espíritos, onde precisamos resgatar alguma coisa do passado. Então a família, ela traz essa condição de desenvolvimento do amor, escrever uma história bonita. Então aqueles espíritos onde houve o mal, onde houve a revolta, onde algumas coisas graves e erradas, você pode construir uma nova história. Então, construindo uma nova história, você vai apagando aquelas mágoas, aquelas revoltas do passado, porque você já conseguiu construir uma relação de amor. Não é fácil, né? Você tem que ter muito esforço, porque às vezes o subconsciente mostra ali uma certa dificuldade de entrosamento em função dessas questões passadas, mas com esforço, com dedicação, você vai construindo uma nova história. E aí vem uma outra parte importantíssima, que é o esquecimento do passado, onde Deus priva-nos do que seria prejudicial, colocando um véu nas lembranças do passado. Então, se a gente reconhecesse um filho, um pai, como um inimigo do passado, como é que a gente ia conseguir ter uma boa relação? Ficaria difícil. E tem também a questão do mérito, né? Se essas relações de amor tem que ser algo de dentro, algo verdadeiro. Então, eu não vou fazer o bem para alguém só para pagar uma dívida, porque eu sei que aquilo é importante. Fazer só pelo raciocínio. Eu tenho que fazer de fato, pelo amor, pela vontade, né? Algo numa transformação, algo que vem de dentro. Então, é muito importante esse esquecimento do passado. E vamos falar um pouquinho da ajuda dos espíritos superiores. Quando a alma se inclina para o bem, mesmo tropeçando, mesmo cansada, ela emite um chamado que é ouvido. E quando esse chamado é sincero, a resposta vem. Não sempre de forma esperada, mas de forma necessária. Então há momentos, gente, que o socorro ele não retira a prova, porque a prova educa. As dificuldades e as provações são para educar. Então, aqueles que estão ali nos protegendo, eles não vão tirar essa dificuldade, porque precisamos passar por essa dificuldade. Há situações que o silêncio espiritual não é abandono,
mas respeito ao tempo do desenvolvimento da consciência, para que a gente possa entender o porquê estamos passando por aquilo. Então, o amparo verdadeiro, ele não impede o aprendizado, ele fortalece para atravessá-lo sem se perder. Então, ele vai nos dar força, ele vai nos ajudar a superar as dificuldades, para resgatar os erros do passado e aprender coisas novas e assim ser um pouco mais de paz, um pouco mais de felicidade. Então, toda vez que escolhemos praticar o bem e não alimentar o rancor, ajustamos nosso campo vibratório e permitimos que a ajuda dos bons espíritos se aproxime ainda mais. Então, se conhecer melhor, evitar os vícios, praticar o bem, né, e eliminar o rancor das mágoas, né, aprender a perdoar, estudar o Evangelho, procurar sempre o melhor, ser uma pessoa virtuosa. Isso atrai ajuda e a gente vai sendo cada vez mais amparado, a gente vai ficando cada vez sentindo melhor, né? Quer dizer, tudo que a gente faz de bom para o espírito, em termos de moral, reflete no nosso corpo, reflete na nossa saúde do corpo, a saúde mental, né? É aquele DNA do amor que existe, que nós somos filhos de Deus e Deus é amor, que ele vai se desenvolvendo e a gente vai se tornando uma pessoa mais segura, mais capaz, melhor. Então, para a gente começar a concluir, a reencarnação, né, aí já um resumo, pode ser vista como uma verdadeira escola da vida, onde cada existência é uma oportunidade valiosa de aprendizado e avanço moral. Assim como na escola, vamos passando de série para série, primeiro, segundo grau, né? Vamos aprendendo, só que na vida o avanço é moral, né? Ao compreender essa dinâmica, o indivíduo tende a encarar a vida com mais responsabilidade e esperança. O que é encarar a vida com responsabilidade? É saber que somos espíritos imortais e que estamos passando agora, as dores que nós estamos vivendo agora, as dificuldades, tem a ver com as nossas falhas do passado. Então, se eu quero diminuir essas dores, se eu quero diminuir essas dificuldades, eu tenho que ter uma nova postura hoje para poder colher esses frutos amanhã. Isso é responsabilidade. Não adianta eu colocar a culpa nos outros. Se as coisas estão acontecendo comigo, é fruto das minhas decisões, é fruto da minha falta de vontade de evoluir, de melhorar. Então, eu preciso mudar minha postura, eu preciso me esforçar para fazer o bem, eu preciso me esforçar para se livrar das imperfeições. Eu preciso livrar dessas mágoas que ficam me prendendo ao passado, ao ressentimento. E aí sim, aí essa responsabilidade de fazer para poder alcançar algo melhor, não é esperar um milagre, é fazer, é plantar agora para colher no futuro. E também esperança, gente, porque Deus sempre dará uma oportunidade para nós. Se nós erramos, nós teremos a condição de corrigir esses erros, de se arrepender, de trabalhar, de passar pelas dores em função desse erro, mas voltar ao caminho do progresso, né? Se condena ao fato, mas a gente não vai ficar no inferno preso o resto da vida, não. A gente vai ter condição de se arrepender do que fez, procurar se redimir, procurar corrigir, ajustar, passar pelas provações em função desses erros, mas continuar avançando. Então, assim, o termo escola no Espiritismo, ele simboliza um espaço de crescimento contínuo, onde cada existência é uma etapa do processo evolutivo. Cada série no colégio, cada existência, uma etapa no evolutivo. E quando a gente não faz, a gente repete na escola, né? E aqui a gente reencarna e passa por todas as dificuldades de novo, se a gente não se esforçar, não passar pelas provações. Então, cabe a cada indivíduo aproveitar as lições oferecidas pela vida, transformando conhecimento em prática do bem e avançando gradualmente em direção
a sua plenitude espiritual em relação à paz e à felicidade que todos nós procuramos. E assim a gente termina a palestra. Eu agradeço a todos que estão ouvindo. Boa noite.